Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de qual região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente, e você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem, Icó e toda a região. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Mais uma vez nos encontramos aqui para falar sobre saúde e saúde natural. Você em foco na nossa saúde aqui através da TV Princesa do Vale. Lembrando a você que nós temos inúmeros programas no qual apresentamos fatores de saúde. Inclusive, dou destaque aqui a uma série de 8 programas que nós fizemos sobre
os remédios naturais. São remédios que você não compra em farmácia nenhuma e o que eles causam também você não encontra em nenhuma farmácia. Os 8 remédios naturais. Alguns chamam os 8 remédios naturais de Deus. Eu gosto desse nome porque a minha compreensão sobre o universo é bem diferente de algumas pessoas. Eu sou criacionista. E quando eu começo a analisar, justamente porque eu também sou naturopata clínico funcional, e aí quando a gente estuda o processo biológico do ser humano e as interações entre a natureza e a desordem que nós estamos causando hoje, principalmente com os nossos alimentos, a gente começa a perceber que fomos criados realmente da terra. Não sei se você já percebeu, mas todo alimento industrializado ele causa problemas na saúde, sejam físicos, sejam emocionais, eles vão estar sempre ali. Por quê? Vêm os aditivos químicos, vêm os corantes, os conservantes, os estabilizantes, e todos eles vão reagir negativamente porque não estão de acordo com o teu corpo. Por que as frutas, verduras, legumes, sementes, elas são tão bacanas e só geram melhorias para o teu corpo? É justamente porque é de onde você foi criado. Essa é uma ideia que eu tenho em função do que eu estudo. Lecionei biologia por quase 6 anos e esses fatores, né, que mostravam o que era a natureza e o que era a evolução e essa questão toda me deixava meio desordenado, porque se nós evoluímos, todos os padrões criados pelo ser humano deveriam estar adaptados ao nosso corpo, mas nosso corpo não se adapta ao que não é natural. Tudo aquilo que foge dos padrões naturais da biologia, eles vão ser um problema para a saúde. Então, não existe um processo adaptativo. Todo ser humano ele tem problema com lactose. Não, Edlander, eu tomo leite e não sinto nada. Lógico que você não sente nada, o teu corpo está lutando ali e tem resistência para isso. Mas em breve ele vai fraquejar. Não se engane. Caseína, né, cafeína, álcool são elementos que, por melhor que você pense que você é, vai te dar problema com o tempo. Então, o nosso programa, né, os programas, foram 8 programas falando sobre saúde natural, voltado para elementos da natureza, né, como sono, atividade física, sol, né, repouso. Então, são coisas que, se você usar organizadamente e do jeito que é para ser usado, você não vai saber o que é uma farmácia. Você não vai precisar estar comprando remédios que você toma para uma coisa e estraga outra, né? Não esqueçam, você toma deixa eu ver, uma vitamina C artificial e ela causa danos ao intestino. Ela vai poluir o teu fígado, né? Então não existe um comprimidozinho para dor de cabeça, né, que é o que a gente acredita que aquele comprimido ele vai curar a dor de cabeça ou vai tratar. Mentira, ele não trata, ele maqueia. Né? Porque a dor de cabeça ele não é uma doença, é um sintoma. Então, quando você toma um comprimido para dor de cabeça, você está naturalmente maquiando um processo natural do teu corpo, dizendo, você tem um problema. Ah, eu não tomo remédio para dor de cabeça? Eu não tenho dor de cabeça. 99% dos problemas de dores de cabeça provém de sistema digestivo. Né? Se você, por exemplo, tem enxaqueca, abre mão de carne vermelha, abandona todos os lácteos, né, seja queijo, né, diminui ou reduz ao extremo produtos que são ricos em açúcar, eu aconselho a você a abrir mão. Então, se você fizer uma dieta organizada, você não precisa de remédio para tratar nenhum tipo de doença, a não ser os da própria natureza, que não tem contraindicação. E aí, aproveitando a deixa, nós temos a Naturale, né? Em breve nós vamos estar abrindo aqui, né? Não é uma farmácia natural, é uma loja de produtos naturais. A gente chama de farmácia porque tem essa conotação, mas não é uma farmácia, né? Nós não trabalhamos com química, nós trabalhamos com processos extremamente voltados para o padrão natural. E aí a gente vai estar cuidando da sua saúde, desde a mais simples dor de cabeça até câncer. Nós vamos ter acompanhamento para todo tipo de problema. O meu acompanhamento e de um grande amigo que eu vou trazer aqui, porque ele é um oncologista, eu não sou. Ele trabalha câncer com padrões naturais. Esse meu grande amigo, que é o Dr. Barash, ele vai estar vindo aqui em torno de a cada 15 dias e nós vamos ter, né, o privilégio de ter o acompanhamento dele na nossa clínica, ok? Então,
avançando aqui para o nosso tema central de hoje, voltados ainda para a saúde financeira. E aqui nós estamos apresentando para você o tema central de hoje, dando continuidade ao programa anterior. Lembrando a você que se você quiser entender mais 50% do que nós vamos estar explicando hoje, você vai ter que ver o nosso programa anterior. Vai até o nosso canal do YouTube, né, da Princesa do Vale, e na playlist, né, da Saúde Natural, você vai encontrar todos os nossos vídeos, inclusive esse que fala sobre finanças e relacionamento. Importantíssimo para quem quer casar, para quem está casado e para quem está sonhando aí em encontrar alguém para dividir a sua vida e, naturalmente, dividir o seu dinheiro, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero aqui mostrar para você, deixa eu só avançar rapidinho aqui, os impactos no casamento, que é o que nós vamos dar como conclusão hoje. E vamos iniciar em outro ponto que é mais simples. Prontinho. Então, na tela você já vai poder ver aí os itens que nós trabalhamos no nosso encontro passado e vamos dar continuidade no programa de hoje. Então, analisa aí que nós temos 6 itens ligados à tensão constante, conflitos, desentendimento, desconfiança, ressentimento, isolamento social, impactos na intimidade e comunicação e desequilíbrio de poder. Hoje, nós estaremos apresentando para você mais alguns itens, né, pontos que vão esmiuçar cada um desses itens que você está vendo aí na sua tela, onde você vai entender um pouquinho mais, né, sobre a condição de que o dinheiro ele é para auxiliar as nossas vidas e não causar danos. E um dos danos que nós já apresentamos em um outro programa é que hoje 57%, eu já vi estatísticas aí dizendo que já chegou a mais de 60%, mas a gente vai estar com aquela que a gente tem como base mais fiel, que é a separação, né, em função dos problemas financeiros. Estatisticamente, 57% dos casamentos são desfeitos porque os casais não se alinham financeiramente. Absurdo, mas real, verdadeiro e estatisticamente comprovado, ok? Então, dando continuidade, o ponto que a gente vai destacar aqui, lembrando que já foram 4 itens que vão esmiuçando esses itens que você está vendo na tela, né? Vamos aqui para o 5º objetivo, né? E o 5º ponto que é justamente quais são os objetivos financeiros desse casal. O marido quer um carro, a esposa quer uma casa. Numa discussão lógica, né, e eu diria usando até o Easy Word, nós poderíamos entender que entre uma casa e um automóvel, se o automóvel fosse para ganhar dinheiro, eu ficaria com o automóvel, porque o aluguel de uma casa pode ser paga com o auxílio, né, do uso do automóvel. Tudo bem. Mas, em função de gastos, o carro ele só vai gastar se ele não tiver uma função dentro da família para gerir dinheiro, ou se a família não tem condições de ter esse automóvel. Então, só para exemplificar, a mulher quer a casa, o marido quer o automóvel, que é o mais natural. Então, digamos que a casa é um aluguel constante e a pessoa passa a vida toda pagando um aluguel de uma casa que não lhe pertence. E aí é onde a gente já dá uma dica aí para os casais começarem a procurar esses programas Minha Casa Minha Vida. Existem outros projetos de bancos e de instituições que eles facilitam. E aí você vai estar pagando um valor e ao final desse pagamento a casa é sua. Eu fiz isso antes de casar, a gente comprou o terreno e a construção foi feita pela Caixa. Lógico, mesmo que a gente tivesse dinheiro, que a gente não tinha, o melhor seria financiar. Então, muitos anos, valores menores, e aí você vai pagando aos poucos, que é praticamente o que seria um aluguel de uma boa casa. E aí, X tempo você pagou a casa e ela é sua. No aluguel é o resto da vida. E você não vai pagar nunca. Ainda tem um risco do dono chegar e dizer, olha, eu preciso da casa para isso. O cara quer vender a casa por alguma coisa, alguma questão, e você vai estar ali sem condições de
como é que se diz? Todo o dinheiro que você gastou naquela casa ali já foi. Então, pensem isso, sentem, dá uma apertadazinha, vale muito a pena. Então, esses objetivos financeiros não podem ser viáveis para a esposa e também não podem ser viáveis para o marido, tem que ser viável para a família. Todo mundo, quando senta ali para fazer um projetinho e entender o que é que você precisa para o casamento, né, para a família em si, tem que estar pautado na condição da família, não é do marido e nem da esposa. Então, se esse carro que o marido quer comprar é apenas para andar com a família, a gente acha que o Uber fica mais barato, né? A prestação de um carro e mais o combustível, mais isso e mais aquilo, aí o negócio fica feio, né? No nosso programa, que eu vou falar sobre esse alinhamento financeiro e como é que você pessoalmente faz uma organização, e é onde eu vou apresentar a planilha que eu vou presentear vocês. Vocês vão entender mais ou menos como é que eu faço na minha vida para comprar as minhas coisas, certo? Toda vida que eu quero comprar algo, eu evito prestação. Digamos que tem um produto que eu preciso de 12 prestações para pagá-lo. Se você juntar o dinheiro em 5, 6 meses, aquele mesmo valor que você pagaria quase o dobro, você paga com aquele dinheiro que você juntou, né? Por exemplo, eu estou pensando em trocar minha TV, certo? Botar uma na outra sala e ficar com uma melhor no meu quarto. O que que eu pretendo? Eu pretendo fazer uma poupança, e aí eu indico até o Nubank, né? A caixinha do Nubank está muito boa. PicPay tem 2% a mais, só que no Nubank tem uma caixinha que ela rende 115%. Então, todo mês ali você bota um valor respectivo à prestação daquela TV. E aí, 5, 6 meses, você vai ter o valor da TV à vista. Vai na internet, faz uma pesquisa, você vai ver que os preços são muito bons. Depois você vai numa loja aqui, como eu costumo fazer, né? Eu tento dar prioridade a comprar na nossa cidade. E eu chego lá e disse, olha, eu tenho essa mesma TV aqui, ela é X. E eu pago ela aqui à vista a você, se você me passar ela aqui por esse valor. Ah, não dá certo, então tudo bem, eu vou comprar na internet. Aí o cara diz, não, peraí, vamos conversar, vamos negociar. E geralmente as negociações funcionam. Aí você compra, certo? Passou ali 5, 6 meses, não tem problema nenhum, você não se apertou. E detalhe, se surgir uma necessidade, você tem um dinheiro guardado. Agora, já pensou, você compra a TV, surge uma necessidade, você não pode pagar a prestação. Então é melhor passar um período sem a TV, que não vai ser o nosso caso, ou talvez o caso de você que queira uma TV melhor, mas você não tem aperto, você não passa por sufoco, né? Surge um problema maior, está pagando a prestação da TV, não vai poder pagar, e aí você vai ver o rolo que dá. Então, por isso que os objetivos financeiros precisam ser traçados na família e tem que ser visualizado como melhoria para a finança da família. Não é o pai, não é a mãe, não é os filhos, é a família. Todo mundo tem que se beneficiar, ok? No próximo item aqui, a gente apresenta as pressões externas, ok? Então, que é justamente o que causa estresse, impacto na intimidade, desequilíbrio, todos os itens que você está vendo aí na tua tela. Então, essas pressões externas, o que que é isso? A obrigação de viajar todo ano, ou às vezes mais de uma vez por ano, a obrigação de ir para restaurante caro, a obrigação de ter um carro de acordo com a época e com o período, mas não de acordo com o que você ganha, o tipo de roupa que a família tem que vestir, os ambientes que ela tem que frequentar. E eu vou ser sincero com vocês. Gente, lazer, divertimento não se conecta com o que você quer, se conecta com o que você pode. Na nossa mesa não pode faltar o bom alimento. Isso não pode. Mas no final de semana a pizza ela não é obrigatória. Até porque a pizza é um problema para a saúde. Certo? Você sabe muito bem disso. Não estou dizendo que você não possa comer uma pizzazinha de vez em quando. E quanto menos de vez, né, e menos de quando, melhor. É porque é saúde. E é o que o nosso programa apresenta. Então, aquela pizzazinha do final de semana, ela não é obrigatória, certo? Obrigatório é você ter um alimento de qualidade na tua mesa. É da tua família abrir a tua geladeira e ali a criança ter aquela fruta, aquela coisa que vai ser útil para a vida e para a saúde dela. Certo? Aquela pizza de final de semana que às vezes você tira da garganta e às vezes diminui, né, a tua feira no final do mês, porque o valor de uma pizza equivale
praticamente na mesa que a família prepara, há praticamente o almoço da família toda. E talvez mais de um, onde um faz mal e o outro vai estar sendo útil para a família toda. E aí a saída da família para comer a pizza, não vejo nada demais, é muito bom, é saudável aquele momento ali. Mas lembre-se, lazer não é uma obrigatoriedade. O lazer é uma necessidade que existe mediante a condição que você tem. Então, quando não há condição, tem que fazer uma coisinha mais simples. Se você quer se organizar financeiramente, você não pode gastar aquilo que você não tem. E o nosso conselho para o casal é que não escutem o que o mundo diz. Não passem por aquele perrengue de ter que aparecer para as pessoas. A sua família é a sua prioridade de vida. Não tem nada que você está olhando porque os outros pensam e querem. Ah, mas fulano não sai, fulano não tem isso, fulano não aparece com isso, não tem roupa de marca, não tem não sei o quê. Não. A prioridade está na necessidade. Não está na vontade, no querer, não. Certo? Nada contra, mas lembre-se, tudo nessa vida tem preço. A gente paga o preço daquilo que a gente quer ter. E aí, se você quer ter uma vida equilibrada, fuja das pressões externas, desses gastos que é para a sociedade olhar para você e enxergar como se você tivesse. Opa! Show de bola. Sem problemas. Sim, então, dando continuidade. Então, não vamos ceder a pressões externas sobre hipótese alguma. A prioridade é a necessidade da família. E aí nós temos não sei se vocês já estudaram, mas dá uma olhadinha na pirâmide de Maslow, né? O que é a sequência real, né, para que a gente tenha segurança nas nossas vidas. Né? Segurança da família, alimentação de qualidade, certo? É a prioridade. Depois, lá no finalzinho das camadas, a gente encontra lazer, divertimento, que é muito bom mesmo. Mas não pode ser prioridade quando as necessidades são aquelas que realmente precisam ser supridas. O nosso 7º item aqui, que não é o da tela é o resumo desses itens que a gente está apresentando aqui. Aqui são as entrelinhas de cada um dos temas que a gente está apresentando. Então, seria a falta de transparência nas finanças do casal. Como eu falei para vocês, eu tenho uma planilha em comum com a minha esposa. Então, nós temos um campo da planilha que nós preenchemos com o que nós ganhamos. A gente tem trabalhos variados, então eu tenho proventos variados. A gente atende na consultoria, a gente trabalha aqui na TV, a gente também atende na clínica, fazemos captação de profissionais para as empresas, atendemos na naturopatia. Então, como são valores, entradas diferentes, a gente tem uma sequência de proventos. Por quê? Porque é um conselho que eu dou para você, né, pai de família, ou você jovem que está entrando para o mercado de trabalho, né, nunca foquem em exclusividade, em uma linha de trabalho. Né? Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais habilidades você tem, né, você vai ter condição de evoluir para outros setores, né? Eu me dediquei a muitas coisas, mas no início da minha vida eu achava que eu ia ser professor de educação física, né? Passei um período da minha vida com academia, dando aula em escolas, né? Mas eu vi que aquilo ali não ia me levar para muito longe, né? Tem professor de educação física que vai longe, mas eu não iria, né? E aí eu abandonei, fui para a tecnologia e fui mudando de ramo, e hoje eu tenho um leque muito bom de coisas. Quando eu falo de saúde, por ter sido professor de educação física, por ter feito geografia, por ter me aprofundado na área da biologia. Então, a gente tem um conhecimento amplo para trabalhar com a naturopatia. Né? Quando a gente foi para a neurociência, abriu um campo muito vasto. Por quê? Porque a gente já tinha entendimento de saúde física. Para entrar para a saúde emocional já seria um outro passo. Aí vem psicanálise. Então, o que isso influencia no relacionamento e no casamento? Quando falta um fator de trabalho, a gente tem outros leques, né? Que aí eu aconselho a todos vocês que estão nos ouvindo a aprender a vender. Faz curso de venda. Quando as coisas apertam, gente, eu tenho um jovem amigo, o Davi, que ele está fazendo cursinho, né, para medicina, está em uma cidade próxima aqui, que é Juazeiro do Norte, e o Davi,
ele leva para a faculdade, ele vende na faculdade uma série de coisas. Quando ele vem aqui para o Icó, ele vai para a praça, é um jovem bonito, sabe, extremamente inteligente, e ele pega docinhos, uma série de coisas, vai para a praça e vende sem a menor vergonha. Né? O Davi, para mim, é um exemplo de jovem. Né? O moleque está lá, ralando para fazer o cursinho, já passou, né? Mas aí não é para o que ele quer medicina. Mas o moleque tá aí trabalhando, vendendo, pagando as suas contas. E ele não se vê humilhado quando ele pega as suas coisinhas e vai vender na praça à noite, final de semana. Né? Podia vir para cá e se divertir com os amigos. Não, ele vai angariar fundos porque ele tem um projeto de vida. Ah, mas a gente tem direito a se divertir, a ter lazer. Sim, é um direito que você tem quando você tem condições. O Davi não se vê com condições de se divertir. Né? A namoradinha do lado dele ali, e ele está trabalhando no final de semana, ele passa a semana estudando e vendendo lá, que ele leva as coisinhas dele para vender na faculdade. Então, meus amados, fiquem muito atentos, porque essa visão que a gente tem, né, de querer as coisas sem fazer esforço é um problema para as nossas finanças. Então, o casal tem que ter uma transparência na sua apresentação e na sua condição de estabelecer critérios reais para uma finança equilibrada. O outro ponto que eu quero que fique muito claro para vocês dentro dessa transparência é que os valores que o marido ganha e que os valores que a esposa ganha, assim como eu falei para vocês que eu tenho essa planilha em comum com a minha esposa. Então, nós não temos o meu dinheiro e não tem o dinheiro dela. Nós temos o nosso dinheiro. E o que eu gasto, eu não sei se é o que eu ganhei ou se é o que ela ganhou, porque está junto, certo? Nossa poupança é junta, nossas contas são conjuntas, tanto eu tenho acesso às contas dela como elas têm a minha. Né? Isso não é muito fácil nos relacionamentos, né? Infelizmente, mas é a melhor forma da gente lidar com os padrões econômicos da família, ok? Então, tem que ter transparência. Eu preciso saber o que ela ganha, eu preciso saber o que eu ganho, porque tem gente que não tem nem noção do que ganha, não. Aí o que ocorre? Final do mês gasta mais do que ganham. Então, quando a gente ganha junto, a gente gasta junto e todo o processo e toda a condição está ali alinhado para a melhoria do casamento, ok? Próximo item. Anotem os projetos de vida juntos. Esse é o item que nós vamos concluir esse primeiro tema de hoje, né? Que eu disse a vocês que nós iríamos trabalhar um subtema hoje que é mais simples, que é justamente o tema onde fala sobre impactos na amizade. Então, o nosso último ponto aqui sobre as finanças e o casamento anotem os projetos e tem que ser juntos. Como é que eu aconselho aos casais que passam por nossas terapias? Sentem. Façam uma lista dos seus desejos pessoais. Aí a esposa faz o dela e o marido faz o dela. Aí agora vocês sentam juntos. Fazem sem saber um do outro, até para ver o quanto vocês estão sintonizados. Agora vocês sentam juntos com os projetos que vocês sonham. Como eu falei agora há pouco, o marido sonha com o carro, a mulher com a casa. O marido sonha com uma viagem para uma região, a mulher sonha com uma viagem para outra região, e aí vai. Quando vocês juntam os dois projetos, não é para ter discussão nem briga, é para estabelecer equilíbrio. Vamos dar um exemplo prático aqui. O marido quer ir para a Europa, a mulher quer ir para Santa Catarina. E agora? Né, para Gramado, né, que é um ambiente muito bom para o casal viajar. Então, entra no orçamento a decisão, não entra no que eu quero nem no que ela quer, entra no nosso orçamento. Então, se o orçamento for bacana, vamos para os dois. Vai um primeiro, o outro segundo. Mas se o orçamento não for bacana, aí faz aquela poupançazinha. Né? Quanto é que custa essa viagem? Digamos que vai custar aí em torno dos 7, 8, 10 mil reais. Aqui no Brasil, por exemplo. E aí vai lá para a caixinha do Nubank. Todo mês ali, os dois juntos ali vão fazendo aquela poupança, e aí quando chegar ali no final do ano, com certeza com o rendimento e com aquela graninha extra que de vez em quando a gente vai colocar, vocês vão poder fazer essa viagem. Né? Tipo de hotel, também é analisado.
né? Os pontos turísticos também. Então, esse é o planejamento que a família precisa fazer para chegar aos objetivos, né? Mas tenham esses objetivos anotados e transformem eles em objetivos comuns, onde os dois estejam bem sintonizados, equilibrados, alinhados, ok? Então, concluímos aqui essa parte dos relacionamentos e do casamento. Você sabe muito bem que para ver todo o conteúdo e todo o contexto, volta para o programa anterior, que foi na quarta passada, e hoje, né, você está vendo a conclusão e o outro ponto, que é os impactos nas amizades. Pode colocar aí, meu amigo JP. Pronto. Esse item aqui ele é mais simples, porque o casamento, as pessoas estão dentro de casa, e o relacionamento ele é mais impactante, ele é mais complexo. Quando nós falamos sobre amizade, a relação ela é mais distante. Então, eu não vou ter problema com um amigo que eu negar um empréstimo para ele, né? Mas dentro de casa com a esposa e o marido, quando os dois estão ali numa relação onde o dinheiro faz parte do relacionamento, e isso é inegável, naturalmente você vai perceber que é mais complexo. Então, quais são os impactos, né, que as questões financeiras atuam sobre as amizades? Vou te dar algumas dicas que eu, infelizmente, passei por alguns perrengues em função disso. Ressentimento, né? Eu tinha um amigo, né, uma amiga, e ela passou por um problema financeiro, né? Teve uns problemas e ela procurou a gente e pediu um empréstimo. E aí, vendo o problema, a gente sensibilizou e a gente passou, né, um valor para aquela pessoa, e ela disse que em X tempo pagaria. Tranquilo, a gente emprestou, mas empréstimo é uma coisa que a gente tem que fazer com o pé atrás. Então, se a pessoa está envolvida em dívida e você empresta, pode ter certeza que se você não tiver organizado, a dívida vira para você. É você que vai, né, ficar com a dívida da pessoa, porque ela vai pagar a conta dela e você não vai receber a sua. Então, gera ressentimento, ou seu ou da pessoa. E olha que interessante, a pessoa não paga e ela se afasta de você, né? Você perde o dinheiro e perde a amizade, porque ela, por não poder pagar, porque é uma pessoa desorganizada financeiramente, né? Então, o que que eu tenho aconselhado às pessoas que os amigos procuram, né? Vamos lá, como é que eu vou poder te ajudar aqui? Porque dar dinheiro para uma pessoa que não sabe gerir as suas finanças, ela vai pagar e ela vai contrair outra conta e vai procurar outra pessoa para pegar empréstimo. E a vida dela vai ser assim para o resto da vida. Então, eu não caio mais nessa armadilha. Eu vou ver o que é que eu posso ajudar essa pessoa, né, na organização financeira, certo? Então, não é interessante, porque o impacto de empréstimos gera problemas, né? Os amigos, eles não vão se suportar, a menos que esse amigo seja chegadão e você empreste sem esperar de volta, né? Porque se você espera de volta, com certeza vai ter problema, ok? No nosso próximo item é os conflitos e desentendimentos, gerados justamente porque existe essa disparidade aí de um amigo que é organizado, o outro não, aquele que tem a graninha dele, que soa, que trabalha, e às vezes, gente, você empresta para alguém, ela não paga, e aí depois você vê ela viajando para tudo quanto é lugar, e aí você, poxa vida, essa pessoa não paga a conta que me deve e está aí, né, se divertindo, viajando. Então, isso é interessante, gente. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que não venha estragar um relacionamento. Então, é melhor dizer não, né, e ficar ali com aquele climazinho por um tempinho e talvez restituir a amizade, mas não aconselho a emprestar, a menos que você queira ajudar essa pessoa. Então, você empresta, espere ou não. Você teria que colocar esse ponto para que você não se frustre aguardando que essa pessoa pague, né? Porque, repito, se alguém está devendo porque não sabe gerir as suas finanças, naturalmente ela vai continuar devendo porque não sabe gerir as suas finanças. Ok? Então,
oferece um trabalho, oferece uma condição, faz alguma coisa se você quer ajudar. Mas emprestar dinheiro para quem não é organizado financeiramente é estar jogando seu dinheiro fora. Porque essa é uma dívida que ela tem e é essa dívida que ela vai continuar tendo, ou com você, ou com outras pessoas. Então, faz uma análise legal aí. Desequilíbrio de poder, né, que são impacto na amizade. Pessoas que têm um poder financeiro, né, mais elevado e outro mais simples. Então, quando as pessoas que têm um poder mais elevado ou mais simples, né, não têm uma gestão das emoções equilibrada, naturalmente não é legal. Por quê? Porque esses encontros ou algumas coisas que os dois poderiam fazer em comum não é equilibrado, ou seja, aquele cara tem muito dinheiro, você tem pouco dinheiro. Então é uma relação que pode dar certo, lógico, mas se ambos tiverem bastante equilíbrio emocional. Porque aquele cara que tem muito dinheiro, ele vai para Gramado, ele vai para os Estados Unidos, ele vai não sei para onde, ele tem uma vida completamente diferente da sua. E aí, se não houver esse equilíbrio emocional, você se frustra com a vida que você tem. E por fazer parte e convívio com aquela pessoa, naturalmente você precisa ter maturidade para entender que você precisa crescer financeiramente para ter o mesmo nível de vida que ela. Que às vezes acontece da pessoa querer ter o mesmo nível onde não tem. Né? Já vi casos de pessoas saírem juntas, né? O cara tem muita grana e aí pede tudo, e no final, quando divide, a divisão é altamente injusta. Né? O cara ganha 30, 40 mil reais por mês, o outro ganha um salário. A divisão de uma mesa farta com coisas caras vai levar o salário daquela criatura todinho, enquanto o outro nem arranha. Então, esse desequilíbrio de poder financeiro gera também um problema, né, de relação. Né? Dependência e exploração. Né? Quando aquele que tem poder financeiro, né, passa por cima da condição daquele que tem menos. E existe o contrário, existe aquela pessoa que tem menos condição, mas é o explorador. É aquele que está pedindo emprestado direto, é aquele que pede favores continuamente. Então, é um problema na amizade, por quê? Porque o cara que tem muito dinheiro não consegue negar para ele, mas com o tempo aquilo vai saturando e vai gerar um problema. Então, eu acho que se você tem pouco e o teu amigo tem muito, gasta o que você tem, certo? Não se apoia na condição do outro, isso é muito ruim, certo? Então, essa dependência, essa exploração, ok? Nosso item seguinte é perda de confiança e integridade. Lembra do primeiro ponto que eu falei para você sobre o empréstimo, que você empresta para a pessoa, ela não pode pagar e aí gera um problema? O problema da confiança e da integridade. Né? Eu não confio mais naquela pessoa porque ela fincou um compromisso comigo. Mas o que fez ela ter essa dívida? É um dos primeiros fatores que a gente precisa perguntar. Gente, é um problema de saúde na família e tal e tal. Opa, tranquilo. Ah, não, é porque eu comprei uma moto, eu comprei um carro. Opa, aí é problema. Né? Carro e moto não é para quem quer, é para quem pode. Como eu falei acho que foi no programa anterior, se o carro e a moto é um instrumento de trabalho que vai trazer dinheiro, tem problema não, compra financiado. Por quê? Porque é fonte de renda, sem problema, é instrumento de trabalho. Mas quando você compra para passear, para andar, etc., o problema é grave. E aí você tem que entender como a dívida foi contraída. Porque se foi contraída com lazer, com divertimento e com coisas que poderiam ser adiadas, barra o empréstimo. Não faz, não. Você vai ter problema para receber de volta. Ah, mas é difícil dizer não. Bom, entenda o impacto na amizade, entenda o impacto no seu bolso. Né? Se você tem dinheiro sobrando, não tem problema. Mas analisa como esse débito surgiu, pelo menos para você ter o entendimento. Né? Que, como eu disse, se foi remédio, saúde, aí você pode sim pensar, porque aí não foi uma bobeira, né? uma tolice. E agora vem nosso item 6, né? Que é justamente a dificuldade de separar as finanças da amizade. Existem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí, esse relacionamento
é um problema que a gente já viu nos itens anteriores. E para a gente concluir aqui, vamos lançar o desafio do programa, que é o que a gente faz no final de cada programa. O programa anterior nós não fizemos, quarta-feira passada, porque era a continuidade desse aqui, e eles estão no mesmo padrão. Então, qual seria o desafio do programa? Desafio número 1 é: só compre o que pode pagar. Analisa tuas finanças, olha direitinho todos os teus orçamentos, e aí você vai poder saber se pode ou não. E se não puder, não compra, certo? A única coisa que você é obrigado a comprar, porque não tem como escapar, é farmácia, né? Remédios e alimentação. E mesmo assim, vai para o genérico. E mesmo assim, pechincha nas compras para ter um valor daquele que você, às vezes, você compra num determinado lugar, que o preço daria para comprar o arroz e a carne. Tem lugar que você compra só a carne, né? O arroz não dá para completar com a carne. Então, se você faz essas pesquisas, né? Às vezes você compra um produto num canto e outro no outro, né? Quando eu vou a Juazeiro, naturalmente, né? Eu gosto de ir lá no açaí e no atacadão. Então, tem coisas no açaí que o preço é bem melhor do que no atacadão, gente. E aí a gente vai lá, faz aquelas compras que a gente já tem costume e sabe que ali os preços são melhores. E depois vamos para outra e compramos lá que os preços são melhores. Ou seja, não é só porque eu estou num canto só que eu vou comprar tudo ali. Se existe uma diferença e um equilíbrio que eu possa aumentar o meu poder de compra, quem disse que eu não faço isso? Tranquilamente, ok? Então, já falei sobre isso, só reforçando, lazer não é para quem quer, é para quem pode. Então, atrela o teu lazer ao dinheiro que você tem. Não é o restaurante caro não, gente. Às vezes tem um restaurante mais simplesinho ali, onde dá para pagar a conta ali, você não quer ficar sem sair no final de semana com a família, então, e a grana não é suficiente, então vai lá, sabe? Vai naquele lugar onde o valor é mais de acordo com o teu bolso, né? E quando não der, não vai. Faz a festa em casa com a família, sai muito mais barato. O terceiro item, quarto, né? Opa, não, peraí, desculpa. É o terceiro mesmo? É porque os dois saíram juntos? Isso. Foi um erro aqui na. Então, não se ache no direito de ter o que não pode, sabe? Isso é muito sério. Ah, eu mereço, eu tenho direito. Você não tem direito a nada. Você tem direito àquilo que você conquista com o teu suor, com o teu dinheiro, certo? Então, quem vive aí pegando empréstimo para ter uma vida de luxo, está vivendo às custas dos outros. Isso não é legal. Se você for lá em Gênesis, os primeiros capítulos, Deus diz com muita clareza: do suor do teu rosto comerás. Você não tem que estar comendo com o suor do rosto dos outros, não. Nem colocar fardo nas costas dos outros. Sabe, se você não tem condição, não se faz de coitadinho, não. Né? Se você, como a Bíblia diz, se é do suor do rosto e você quer comer muito, tem que suar muito. É um processo natural, ok? E aí, o que você ganha não é seu, até pagar o quê? As suas dívidas. Eu tenho na minha planilha, né, que é uma planilha que eu vou presentear para vocês no nosso último programa, né, se você comentar lá que é a planilha, viu? Você vai ver que eu tenho o nosso planejamento financeiro, eu sei tudo que eu devo naquele mês, e aí eu tenho o conjunto de valores. E aí eu sei exatamente quanto eu posso gastar dentro daquilo que eu ganhei. E sempre tem aquele valorzinho que a gente segura para fazer uma reserva. A gente vai entrar em detalhes no programa que a gente for auxiliar você a fazer uma gestão financeira. Então, presta muita atenção nisso, certo? O que você ganha não é seu. Se você recebeu aí R$ 2.000 e tem a feira, o aluguel da casa, condomínio, né, tem o quitandeiro, aquele dinheiro não é seu, já tem dono, né? Você não ganhou R$ 2.000. Quando você fizer o abatimento ali, você vai ver que no máximo você tem 500, 400, 200. Talvez você não tenha nada, talvez você esteja devendo. E é por isso que você precisa ter esse cuidado com sua vida financeira, ok? E aqui eu acho que é o último ou penúltimo, não lembro agora, mas não pegue emprestado para pagar outra dívida.
negocie. Vá até a pessoa e diz: olha, eu não tenho como pagar. E negocia, porque vira bola de neve. Agora sim, poupar é garantia de segurança. O que é que você precisa analisar? Da seguinte maneira: eu ganho pouco, tudo bem. Quando surgir um problema, ganhando pouco e gastando mais do que ganha, você vai ter 2 problemas. Então, o que é que você faz? Cria um limite ali para a alimentação, cria um limite ali para as coisas que você sabe que são variáveis dentro do teu dia a dia, que você sabe mensalmente o que você vai gastar. Se você não sabe, você tem um problema. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma reserva. Por menor que seja, mas faça, certo? Faz uma poupança. Eu não aconselho poupança porque está muito abaixo. É melhor as caixinhas aí, tanto do PicPay, Nubank. Eu vi o comentário, não olhei ainda, mas é aquele, não é PagSeguro não, que até você faz compras nele, esqueci, Mercado Pago. Pronto. Diz que o cartão lá do Mercado Pago e a poupança do Mercado Pago tá bem interessante. Eu vou até dar uma olhada, que eu estou sempre vendo onde é o melhor lugar para aplicar, né? Hoje, particularmente, se você quiser fazer uma aplicação sem ter que segurar muito tempo, pode pegar a qualquer hora, eu aconselharia Nubank, né, que está 115%, você pode depositar até R$ 5.000. Então, você todo mês coloca ali um valor pequenininho e ele vai crescendo devagarinho. Chega um momento que você olha e diz: poxa, eu posso fazer aquela viagem, eu posso fazer aquela compra, eu posso, sabe? E sem os desgastes, sem, sabe, sem os constrangimentos. Então, viva com o que você pode, meu amigo e minha amiga. Ok? Então, até o nosso próximo programa. A gente conclui aqui. Pede a você que siga nas nossas redes sociais. Nós temos aí na tela os nossos contatos. Vai ter também aí o da TV, para estar apresentando para você. Dizendo para você que você pode patrocinar esse nosso programa. Você viu que no intervalo tem várias propagandas, e essas propagandas elas se dissipam em outros programas. Nós também recebemos você aqui, né, que é o nosso patrocinador. Nós batemos um papo e toda a área que você atuar vai cair na saúde emocional. Nós temos também outros programas, como o nosso de jornalismo. Nós temos o programa do Ricardo, que você também, patrocinando, você tem acesso a esse programa. E aí nós temos uma rede social que está explodindo, nosso Instagram, nosso YouTube, e você pode ser um dos nossos patrocinadores, que não é oferta não, gente. Nós estamos dando um retorno muito bom para as pessoas que estão investindo na TV Princesa do Vale, nosso grupo que está crescendo, e aí já estamos com uma rádio web, e em breve nós teremos também uma rádio que vai estar a nível natural aí, na FM, não só a nível de web, ok? Então, segue a gente, curte aí. Se você achou bacana esse programa ou não, passa para os amigos. Tem problema que você não achou, mas contanto que você dê o seu like e também repasse, porque são coisas que a família, os amigos, né, as pessoas que hoje passam por dificuldades financeiras, elas podem sim dar uma equilibrada nas suas vidas. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa. Não esqueça, quarta-feira, 20h, logo após o programa da Mari, não é isso? Pronto, logo após o programa da Mari. E lembrando a você que na terça-feira tem um programa muito bacana, que é do Chechel, e quinta-feira nós temos o programa Algo Mais, o do pastor, na segunda-feira à noite. Pronto, e segunda-feira nós temos um podcast aqui com entrevistas top de linha também, né, com o pastor Ricardo, e vale a pena acompanhar a nossa programação aqui e também nos procurar para fazer o seu investimento nas propagandas e nos nossos programas que estão aí anunciando os teus produtos e fazendo um sucesso bacana, ok? Então, que Deus nos abençoe e até lá. Nossa, eu tenho tanta conta pra pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço pra pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal?
Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além da venda. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem.